Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 21. Capítulo 21, a partir do versículo 9. Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão, de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, e sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos.
Aleluia. Aleluia. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: os céus ensinam a terra. Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A igreja que seremos no céu realiza perfeitamente a vontade de Deus. E a igreja que seremos no céu deve ensinar a igreja que somos na terra. O que nós seremos deve nos inspirar o que nós somos. E hoje eu gostaria que você olhasse comigo para este texto, para ver como é que vai ser a igreja do céu, a igreja que seremos. Só daqui mais um pouco. E esse corpo mortal terá sido revestido da imortalidade. E este corpo corruptível terá sido revestido da incorruptibilidade. E então não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto. Então nós estaremos para sempre com o Senhor. Como é que vai ser essa igreja que seremos? Em primeiro lugar, essa igreja é onde, capítulo 22, versículo 3, é onde estará o trono de Deus. Hoje, muitas vezes, nós ainda nos colocamos na contramão das ordens de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. As ordens emanam do trono, e pelo resquício de rebeldia do nosso coração, nós ainda ousamos a desobedecer. O universo inteiro obedece o Redentor, o Rei da Glória. As estrelas escutam a sua voz e obedecem. Os astros, os mares, os rios, as aves, os peixes do mar, os anjos, até os demônios. E muitas vezes nós ainda ousamos desobedecer. Entretanto, a igreja que seremos, o trono de Deus vai estar no seu meio. Nós nos curvaremos, nós depositaremos as nossas coroas aos pés do nosso grande Deus e Redentor Jesus. E nós nos deleitaremos nele. E nós o obedeceremos com todas as forças da nossa alma. E nós viveremos completa e plenamente e eternamente para o louvor da sua glória. Porque o trono de Deus estará no meio. Segundo lugar, como é que é a igreja que nós seremos? Capítulo 21, versículo 22. É uma igreja bonita de se ver do lado de fora. Veja você, quando João é convocado para ver a noiva, no verso 9, a esposa do Cordeiro. Então ele é transportado em espírito até a grande e elevada montanha. E ele olha, e não é a noiva, é a cidade santa, é Jerusalém, que descia da parte de Deus. Uma superposição de imagens. A noiva é Jerusalém, Jerusalém é a noiva, é a cidade santa, é a esposa do Cordeiro. E quando se olha para essa noiva, que é a cidade santa, é a nova Jerusalém, o que se vê é a glória de Deus estampada nela. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus, amados, é a somatória, é a totalidade de todos os atributos de Deus no seu máximo fulgor.
Quando as pessoas olham então para a noiva, eles veem a glória de Deus, a beleza de Deus, o fulgor de Deus, a perfeição de Deus, a luz de Deus iluminando esta igreja. Ela é bela de se ver. Assim como um dia, Deus mandou fazer o santuário, tabernáculo, de madeira de acácia, madeira dura, cheia de nós, retorcida. E quando aquele santuário foi concluído, de madeira de acácia, símbolo da nossa natureza, endurecida, tortuosa, difícil de ser trabalhada, Deus agora mandou que aquele santuário fosse todo revestido de ouro. E quando alguém olhava para aquele santuário, não via mais madeira de acácia, só via ouro. E ouro é símbolo da glória de Deus. A Nova Jerusalém vai brilhar, porque a glória de Deus vai ser o seu fulgor. Ela é bela de se ver do lado de fora. É assim que seremos. Não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá rebeldia, nada contaminado. Nós estaremos completamente purificados, lindos, perfeitos, sem mácula, nem ruga, santos e sem defeitos. É esta noiva belíssima que vai ser desposada naquele glorioso dia. E nós traremos a marca da beleza de Deus, da glória de Deus sobre nós. Ela é bonita de se ver do lado de fora. Mas preste atenção. Terceiro lugar. A igreja que seremos não é apenas bonita do lado de fora, ela é também bonita do lado de dentro. Confira comigo, por favor, o versículo de número 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aqui uma descrição de 12 fundamentos com 12 tipos de pedras diferentes. Pastor Rogério, eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, em qualquer projeto de construção civil, ninguém fazendo isso. Colocando no fundamento, enterrando as pedras mais ricas, mais belas e mais preciosas do mundo. Pedra preciosa se coloca numa vitrine. Pedra preciosa se coloca num lugar visível. Pedra preciosa se coloca numa joia para ser um grande e belo adorno para todos contemplarem e admirarem. Mas na Nova Jerusalém, na igreja que nós seremos, essa igreja não tem apenas a glória de Deus estampada nela, mas quando alguém olha os fundamentos lá por dentro, nas entranhas, é tudo bonito, é tudo nobre, é tudo perfeito. A igreja que somos hoje, muitas vezes, aquilo que aparentamos ser é mais bonito do que aquilo que somos. Muitas vezes na igreja que somos, transparece nossas virtudes e jeitosamente escondemos os nossos defeitos. Jogamos para debaixo do tapete os nossos pecados. Mas na igreja que seremos, a igreja glorificada, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a cidade santa, é bela também por dentro. Pode-se investigar, pode-se examinar com detalhes, e tudo é belo por dentro e por fora. A igreja que seremos inspira e ensina a igreja que somos. Quarto lugar, como é que vai ser a igreja que seremos? Confira comigo, por favor, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Significa que esta igreja está fundamentada sobre a verdade de Deus.
nenhum resquício de falsa doutrina, nenhuma sombra de heresia, nenhuma pitada de filosofia humana. O que tem nessa igreja é a verdade, é a doutrina dos apóstolos, é a escritura que nos foi dada, é a revelação de Deus que nos foi entregue. A igreja que nós seremos é uma igreja totalmente comprometida com a verdade de Deus. A igreja que seremos precisa desafiar-nos, precisa ensinar-nos, precisa nos dirigir por esse mesmo caminho, o caminho da verdade. Como é que vai ser a igreja que seremos? Confira o verso 13 em quinto lugar. 3 portas se acham a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. O que significa isso? A igreja que seremos é uma igreja aberta a todos. Não importa de onde vier. Venha do norte, venha do sul, venha do leste, venha do oeste, a porta está aberta. Nessa igreja não tem preconceito. Nessa igreja não tem acepção. Esta igreja é aberta para o rico e para o pobre. Esta igreja é aberta para o branco, para o negro, para o amarelo. Esta igreja é aberta para o sábio e para o ignorante, para o doutor e para o analfabeto. Esta igreja é aberta para você, para o jovem, para a criança, para o adolescente, para o homem, para a mulher, para o velho, para todos indistintamente. Para onde vier, a porta está aberta, porque a porta é Jesus. A porta é Jesus. É uma igreja aberta a todos. Como é que vai ser a igreja que nós seremos? 6º lugar. A igreja que nós seremos, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Confira o verso 27 comigo. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Hoje, corremos o risco de sermos abertos a tudo e não sermos abertos a todos. Às vezes nós rechaçamos as pessoas e abrigamos o pecado. Houve um dia que o apóstolo Pedro, depois de ouvir Jesus falar que iria para a cruz, chamou Jesus e passou a repreender a Jesus. Disse: Senhor, não faça isso. Tenha piedade de ti mesmo. Deixa a mão desse caminho sombrio de cruz. Larga a mão desses pensamentos soturnos e doentios. Foge desse caminho, Jesus. Diz a Bíblia que Jesus disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Note uma coisa. Jesus mandou Satanás arredar, mas o Pedro ficava. O Pedro era discípulo. O Pedro era apóstolo. No Pedro, Jesus continuaria investindo. Corremos o risco hoje de mandar o Pedro arredar e o Satanás fica. Porque hoje, às vezes, somos abertos a tudo, mas não somos abertos a todos. A igreja que nós seremos vai acolher a todos. Todos quem? Todos que se arrependerem de seus pecados. Todos que nascerem de novo. Todos que crerem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos que entrarem pela porta estreita. Todos que seguirem o caminho estreito. Todos que viverem em santificação. Todos os que foram puros de coração. Todos.
Mas se quisermos entrar com a bagagem do pecado, Deus vai nos dizer, a bagagem fica. A bagagem não vai entrar. Porque aqui não entra nada contaminado. Nada. Nada. Sétimo lugar, como é que vai ser a igreja que seremos? Olha comigo o versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Aqui é uma imagem tão bonita, irmãos. Sabe o que significa isso na linguagem aqui? Essa cidade tem 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de altura. É uma linguagem simbólica para dizer que não tem nada igual a essa cidade. Ela é única. Ela é exclusiva. Agora preste atenção que ela é quadrangular. O que significa isso? Que não tem um bairro rico e um bairro pobre. Não tem classe A, classe B, classe C, classe D. Quando eu era criança, pastor Anderson, eu escutei uma frase na igreja. O pessoal tinha muita limitação de conhecimento e disseram assim para mim: você tem que fazer alguma coisa boa na vida, fazer o bem para as pessoas, ler a Bíblia, orar e tal, porque se você não fizer isso, você não mandar o tijolinho lá para cima para construir, você vai chegar lá no céu, vai morar numa tapera. E aí o seu vizinho vai morar numa mansão. Aquilo me incomodava. Coitados daqueles que me ensinaram isso, porque isso não é verdade. Lá no céu não vai ter tapera. Lá no céu não vai ter gente privilegiada e gente que vivendo lá. Essas diferenças existem por causa do nosso pecado. A cidade vai ser quadrangular. Comprimento igual, largura igual, altura igual. Vão ser todos iguais. Lá no céu todos nós vamos contemplar a face do Rei. Lá no céu todos nós vamos servir ao Rei dos Reis. Lá no céu todos nós vamos reinar com o Rei dos Reis. Lá no céu vamos todos nós nos encantarmos com a glória do Cordeiro. Nem toda a eternidade será suficiente para nós esgotarmos o conhecimento de Deus. Nem toda a eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é infinito. Infinito. Depois de aprender com Ele 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, tem muito mais coisa para aprender dele. Muito mais coisa. Como é que vai ser a igreja que nós seremos? Em 8º lugar, confira comigo, versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Veja o verso 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. O que significa isso? Que essa cidade vai ter tudo transparente, limpo, na luz, sem nada escondido. Queridos irmãos, que coisa preciosa. A Bíblia chega a dizer que lá não vai ter noite. Em outras palavras, não vai ter escuridão. Não vai precisar de luz de candeia, nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque o Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada. E quando você caminha por essa cidade, as ruas são de ouro, as portas são de pérola, a praça é de vidro límpido, tudo está claro, tudo está lúcido, tudo está transparente, não tem nada escondido, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada mergulhado nas sombras espessas e lôbregas do pecado, está tudo bonito, está tudo santo, está tudo puro, não tem nada contaminado, vai ser santidade plena ao Senhor, louvado seja o seu nome. Hoje,
já estamos salvos da condenação do pecado, a justificação. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje, nós estamos sendo salvos do poder do pecado no processo da santificação. Mas amanhã seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Então nada mais contaminado vai existir. Então tudo vai ser como uma praça de vidro límpido, transparente. Essa é a igreja que nós seremos. Como é que é a igreja que nós seremos, queridos? 9º lugar, confira comigo, verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lá não vai ter templo, lá não vai ter santuário, lá não vai ter nenhum espaço físico, geográfico para nos limitar. Porque nós habitaremos nele e ele habitará em nós. E ele é o santuário. Ele é o santuário. As glórias que nos esperam, irmãos, é tão grande. É tão grande. Jesus Cristo disse que nós vamos ser como os anjos. Não que nós vamos nos tornar espíritos, porque os anjos são espíritos. Os anjos não têm um corpo. Nós temos um corpo. Portanto, nós estamos numa posição superior aos anjos. Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós somos membros da família de Deus. Mas isso significa que todo o cosmos de Deus vai ser restaurado. O cosmos que foi atingido pelo pecado, todo vai ser restaurado. Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani, disse: se eu precisasse desse tipo de socorro, de ajuda, de uma espada, eu pediria aos anjos, Deus me mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. E eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Um átomo de tempo. Eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltará do céu para buscar a sua igreja? Diz Paulo, no instante, no momento, num abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo. E eu pergunto a você, qual é a distância do céu à terra? O astronauta russo foi à Lua e disse, eu não vi Deus lá. Onde está Deus? Onde fica esse terceiro céu? Acima, além do céu sideral, dos mundos estelares. A velocidade mais fantástica que o homem conhece até hoje é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. E os estudiosos dizem que esse universo que Deus criou e vai ser restaurado, e nós vamos desfrutar de toda a obra da restauração de Deus, possui mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós conseguíssemos voar a velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 92 bilhões de anos nessa velocidade para ir de uma extremidade na outra. E um anjo de Deus vem do céu à terra assim, está lá de Deus. Nós vamos ter um corpo de glória. Nós não vamos estar mais presos às leis da natureza. Nós viveremos de uma maneira tão gloriosa e tão surpreendente, neste cosmos restaurado de Deus, novos céus e nova terra,
que nenhum discurso humano é capaz de descrever o que Deus preparou para nós. Como diz o famoso hino, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Porque aquele que é transcendente, maior do que tudo que ele criou, é o santuário. É o santuário. Por isso não precisa santuário lá. Ele é o santuário. E nós o adoraremos pelos séculos dos séculos. Como é a igreja que seremos? Finalmente, queridos, confira comigo o verso 5 do capítulo 22. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Diz o versículo 3 que nós o serviremos. Há poucos dias, uma pessoa me procurou, pastor Rogério, e disse assim para mim, eu acho que o céu deve ser muito chato. Mas como assim? É que eu não gosto de cantar, e deve ser uma cantoria sem fim lá. Chega uma hora que eu vou cansar de cantar, e aí vai ser chato. Sabe o que a Bíblia diz? Que os seus servos o servirão. O que foi resultado do pecado não foi o trabalho. O trabalho foi criado por Deus, instituído por Deus antes da queda de Adão e Eva. O que foi consequência do pecado é o cansaço, a fadiga. A terra produziu espinhos e cardos. E agora, no suor do rosto, na fadiga, é que nós comemos o pão de cada dia. Mas o trabalho é uma bênção. O trabalho é criativo. E pense comigo, se os estudiosos dizem que agora, hoje, nós só conseguimos usar 5% do nosso cérebro, com o corpo caído. Imagine quando você tiver um corpo de glória. Imagine quando você for plenamente perfeito, imortal, incorruptível. Não tem doença, não tem cansaço, não tem fraqueza, não tem senilidade. Seu vigor é o mesmo agora e daqui a 1 milhão de anos o mesmo vigor. E não vai ter tristeza, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter medo, não vai ter funeral, não vai ter tristeza, não vai ter nada que vai incomodar você. E você vai servir ao Rei dos Reis, você vai servir ao Rei da Glória por toda a eternidade. Mas mais do que servir, diz o versículo 5, que você vai reinar com Ele. Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor Jesus não vai levar você apenas para a glória, o Senhor Jesus vai levar você para o trono. Você vai reinar com Ele. Oh, que maravilha! Que bênção! Que linda herança! Que esperança bendita! Que glória será esta nova Jerusalém! Senhor Jesus Cristo não encontrou nenhuma figura mais bonita para falar como é que vai ser isso, senão que vai ser as bodas do Cordeiro. Eu queria concluir dizendo que as bodas do Cordeiro, dentro da cultura judaica, passavam por 4 estágios. O primeiro estágio era o estágio do compromisso. Compromisso. O noivo chegava, ficava noivo da moça, dava o anel para ela, como um penhor de que o casamento iria acontecer, e ir embora para casa do seu pai. Quer dizer para você que um dia Jesus Cristo fez uma aliança com você e comigo. E ele diz, você agora é meu. Agora você me pertence. E ele diz para a igreja, você é minha noiva. Eu vou te dar o Espírito Santo como anel de noivado, como penhor de que eu vou voltar para me casar com você.
A segunda fase era a fase da preparação. Fase da preparação. A noiva tinha que se preparar para aquele grande dia da vinda do noivo, só que o noivo não marcava a data. Ele chegava de surpresa. Eu quero dizer para você que Jesus está nos dando uma ordem para nos prepararmos, porque Ele vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, é preciso ter azeite na nossa lâmpada. Aí vinha a terceira fase. O noivo vinha para a casa da noiva, com seus amigos, ao som de música. Eu quero dizer para você, que só daqui mais um pouco, o noivo virá, galantemente, triunfantemente, belamente, num grande e glorioso cortejo. A trombeta de Deus vai soar, a voz do arcanjo vai ser ouvida, e Jesus aparecerá em glória, com poder e majestade, para buscar a sua noiva. E o quarto estágio é que o noivo pegava a noiva e levava a noiva agora para a casa do pai do noivo, e ali acontecia a festa, as bodas. Eu quero dizer para você que o nosso noivo virá e vai nos tomar e nos levar para a casa do Pai. E nós entraremos agora com Ele para a quarta fase, a festa, as bodas. E esta festa vai ser no melhor lugar, na Nova Jerusalém. Esta festa vai ter a melhor música. Eu acho que vai superar vocês, viu? Eu acho que vai superar. Esta festa vai ter as melhores iguarias. Quem comer daquele pão nunca mais terá fome. Esta festa vai ter as melhores companhias, os remidos de Deus, os anjos de Deus, a família de Deus. Esta festa nunca vai acabar. E nós reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Eu tenho saudade dessa igreja que nós seremos amanhã. E que a igreja que nós seremos nos inspire e nos ensine a igreja que somos. Para que possamos mirar nesta igreja com saudade dela e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Curva sua fronte. Vamos orar. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Mas se você ainda não tem certeza que vai morar no céu, se a sua vida tem sido de pesar e dor, se você ainda não se arrependeu de seus pecados, não pôs a sua confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus, hoje é o dia da sua salvação. Hoje, Jesus pode entrar no seu coração, transformar a sua vida, perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna, escrever o seu nome no livro da vida, selar você com o Espírito Santo da promessa, e você pode sair daqui nesta noite com esta gloriosa esperança no seu coração. Ó Deus, aplica esta palavra ao coração de todos aqueles que aqui estão. E encha nossa alma de doçura nesta noite, Senhor. Deus, leva os nossos pensamentos às coisas lá do alto, para que os encantos deste mundo, as riquezas desta terra, não seduzam o nosso coração. Mas que as coisas gloriosas por vir
Encham a nossa alma de alegria, de motivação e de entusiasmo, porque o melhor está por vir. E nós aguardamos, aliás, nós amamos a vinda do Senhor Jesus. E nós esperamos aquele glorioso dia, quando nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, tendo um novo corpo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, para nós habitarmos e reinarmos com Ele pelos séculos dos séculos. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.